Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, direitinho. Vou apresentar aqui a tela. Posso começar já? Pode sim, André. Você tem 20 minutos, até 20 minutos. Um abraço. Boa tarde, meu nome é André Luiz, sou aluno de mestrado aqui da Universidade Federal do Maranhão e hoje eu vim apresentar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, sobre a orientação do professor Francisco e com a orientação do professor Arlindo. Então, o título do trabalho é Gerenciamento de Identidades baseado na tecnologia blockchain voltado para cidades inteligentes. Então, é um trabalho que me acompanha desde a iniciação científica, então a gente tem já algumas coisas feitas e agora no mestrado a gente está tentando evoluir esse trabalho, né? Para que possa usar como o trabalho de mestrado. Então vai ser uma apresentação é bem, bem direta, né? Então eu vou fazer uma breve introdução, onde eu vou mostrar alguns conceitos, e aí a gente já entra nos nossos objetivos, resultados e o que a gente espera para a evolução do trabalho, né? Que a gente está pensando. Então, primeiramente, trazer um conceito, né, que envolve a gestão de identidades. Então, o primeiro conceito que a gente traz é o de identidade digital. Então, uma identidade digital, ela, segundo esse autor, né, ela se refere a um conjunto de informações que identificam unicamente o indivíduo e que a gente possa utilizar essas informações digitais para garantir o mesmo nível de confiança que uma transação presencial geraria. Então, a gente ser capaz, né, de ter um documento digital e que isso gera o mesmo nível de confiança da gente apresentar, por exemplo, a nossa carteira de identidade, né, fisicamente. Já a gestão de identidades, ela pode ser definida como um conjunto de políticas e tecnologias que garantem que apenas indivíduos autorizados tenham acesso aos recursos associados a uma determinada organização. Existem outras ainda definições de gestão de identidade. Tem outro autor que também coloca que seria manter a gestão de identidade seria manter a integridade das identidades ao longo do seu ciclo de vida, né? Então isso envolve as operações de criação, eventualmente alteração, revogação, etc. E aí, como o título do trabalho já sugere, né, a gente pretende fazer um gerenciamento de identidade voltado para cidades inteligentes usando a tecnologia blockchain. Então eu trouxe aqui também rapidamente, só o professor Lendo já falou um pouco sobre blockchain, e coloquei só uma breve descrição, né? A blockchain seria essencialmente um livro-razão descentralizado, distribuído, compartilhado e imutável que armazena registros de ativos e transações através de uma rede peer-to-peer. E aí a gente optou por utilizar a blockchain para fazer nosso gerenciamento de identidade, porque ela traz uma série de vantagens, tanto para aplicações convencionais quanto para aplicações voltadas especificamente para a gestão de identidades, né? Então aqui temos listados algumas vantagens do uso da blockchain na gestão de identidade. A primeira vantagem aqui elencada seria a descentralização. Então informações de identidade são armazenadas em ledgers não controlados por entidade única. Então, como o professor estava falando, né, a gente tem a blockchain que ela pode ser mantida por várias organizações independentes, né? Então, você não tem um único responsável pela rede, ela é composta por participantes. E aqui no caso de identidades, a gente poderia ter identidades emitidas por várias entidades independentes, né? A gente tem mutabilidade, então o histórico de transações não pode ser alterado. Então isso aqui dá uma maior transparência quando a gente lida também aqui com as identidades. Então a gente emite uma transação para registrar a identidade na blockchain, fica de forma imutável lá que aquela identidade foi criada, quem criou ela. Então isso acaba sendo uma vantagem. Eficiência de custo, no sentido aqui de compartilhar identidades, né, entre partes confiáveis, tem potencial para reduzir o volume de dados replicados em bancos de dados. Então, por exemplo, existem muitos provedores de serviços que geralmente têm um provedor de identidades próprios. Então, se você é um usuário e quer fazer uma conta naquele serviço, né, você tem que criar, por exemplo, várias contas em cada serviço que você quer acessar. E aí a mesma informação é replicada várias vezes, né? E aqui a gente pode ter um compartilhamento de identidades, então vários serviços utilizam como usuários da blockchain, né, para resgatar as identidades que estão armazenadas. Tem também a questão de disponibilidade, né? O usuário não perde o controle da sua identidade caso determinado provedor de identidades falhe, né? Então a blockchain, como ela é mantida, né, de forma
distribuída por vários nós computacionais, você tem uma maior disponibilidade. Então, se eventualmente um nó da blockchain lá estiver disponível, você pode usar outro nó para realizar suas operações, por exemplo, de autenticação, etc. Então, tem uma série de vantagens. E aí, por fim, a gente pretende aplicar isso no contexto de uma cidade inteligente, né? Então, a cidade inteligente ela é um ambiente naturalmente descentralizado, onde a gente pode ter diversos atores ali interagindo, produzindo informações, trocando de dados. Então, a gente quer oferecer um ambiente seguro e confiável para que, de forma independente, várias entidades ali da cidade, né, possam estar emitindo suas próprias identidades e todos eles trabalhando na mesma rede, né, de forma independente, compartilhando uma mesma rede. A gente quer propor esse ambiente. Então, o objetivo principal desse trabalho consiste em propor um modelo para a gestão descentralizada de identidades voltada para o domínio das cidades inteligentes. Então, implementar esse modelo proposto e seus mecanismos utilizando a tecnologia blockchain. E, por fim, a gente pretende utilizar esses mecanismos desenvolvidos para prover uma infraestrutura de segurança voltada para coleta, distribuição e acesso aos dados integrada na plataforma Intercity. Então, a gente propôs e implementou esse modelo de gerenciamento de identidades usando a tecnologia blockchain e aplicou isso para prover funcionalidades de segurança à plataforma Intercity. A gente vai comentar um pouco mais para frente. Então, primeiro falando sobre esse modelo de gestão de identidades que a gente adotou, né? Então, a gente imaginou a cidade inteligente como sendo composta por entidades administrativas, que seriam órgãos do governo, como, por exemplo, prefeituras, secretarias, subprefeituras, e essas entidades administrativas do nosso modelo elas seriam responsáveis por manter a rede blockchain. Poderia ter também empresas, né, organizações privadas, também colaborando com a rede, aí, fazendo parte. Mas essas entidades administrativas elas manteriam a rede blockchain e cada uma dessas entidades administrativas poderia emitir as identidades dos seus funcionários, dispositivos de IoT, gateways de IoT, componentes de software e qualquer outro ator aqui que precise de uma identidade, né? Precisa se identificar unicamente. Aí, por enquanto, a gente deixa o usuário de fora desse modelo, mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso nas perspectivas futuras do trabalho. Então, a gente enxerga a cidade dessa forma, composta por entidades administrativas que são independentes umas das outras, e cada uma delas podem emitir de forma independente suas identidades. Então, a gente implementou esse modelo utilizando o Hyperledger Fabric. Então, a gente optou por escolher uma blockchain permissionada, ao invés de uma pública. Então, é uma blockchain que você só consegue acesso mediante a permissão, né? Ela não fica aberta para todos os usuários acessarem esses dados, então existiria um controle ali prévio para ver que usuários podem usar a blockchain, né? Que seriam justamente as entidades administrativas que iriam fazer parte e manter a rede. E aí, a gente desenvolveu 3 componentes de software. O primeiro, chamado Entity Manager, que ele vai ser o grande responsável aí por emitir novas identidades, então é ele que está enviando diretamente as transações para a blockchain, as transações que criam as nossas identidades. Então a gente teve que escrever contratos inteligentes que vão reger esse comportamento, né, da criação das identidades. E basicamente uma identidade ela é composta por par de chaves, né? A chave pública fica armazenada na blockchain junto com demais atributos e características que identificam o detentor daquela identidade, e a chave privada que deve ficar sempre com o possuidor, né, a entidade que possui a identidade. E a gente tem o IoT Catalog e o Secure Source Adapter, que são 2 microserviços aí que vêm para ser adicionados ao Intercity. Então, eles estão bem mais próximos do Intercity. O IoT Catálogo ele é responsável por fazer o registro de permissões. Aqui são permissões para os dispositivos de IoT que tentam escrever dados na plataforma Intercity. E o Secure Source Adapter é que vai fazer a autenticação dos dispositivos de IoT que vão estar inserindo dados na plataforma Intercity. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui o diagrama, né? A gente tem um diagrama aqui da plataforma Intercity, já contemplando a integração com o nosso trabalho. Então, o que está em roxo é o que a gente adicionou aqui na plataforma. Então, a plataforma Intercity, para quem não conhece, ela é uma plataforma que ela vem para facilitar, né, o desenvolvimento de aplicações de cidades inteligentes. Então, ela funciona da seguinte forma: a gente tem dispositivos de IoT ou gateways enviando dados para a plataforma. E aí, a plataforma modela a cidade inteligente em termos de recursos e capacidades. Então, por exemplo, um semáforo aqui
um ônibus aqui, um ônibus inteligente, ele seria cadastrado como um recurso da cidade, e esse ônibus, a gente poderia instalar um dispositivo nele, que é um dispositivo de IoT que mede a temperatura. Então, o ônibus teria capacidade de temperatura. Então, a gente registra tudo isso na plataforma previamente, e através de requisições HTTP, a gente consegue inserir o dado lá de sensoramento daquele recurso da cidade na plataforma. Então, o dado anteriormente na plataforma ele era inserido diretamente aqui no Resource Adapter. Então, não existia um controle sobre que dados vão ser inseridos, né? Você simplesmente fazia uma requisição HTTP, o dado era inserido, independente do recurso. Assim, não existia um controle, né? Se eu fizesse uma requisição para um recurso tal, eu poderia fabricar dados e começar a inventar que me passar por determinados recursos e inserir dados. Aí a nossa solução ela acaba prevenindo que isso aconteça, né? A gente adicionou aqui primeiramente a blockchain, onde vão estar ancoradas as nossas identidades dos dispositivos. Então a gente armazena a componente pública da identidade na blockchain e a gente tem o Entity Manager, que ele é o responsável por emitir as identidades dos dispositivos que a gente vai instalar na cidade. Então o Entity Manager ele representa órgãos do governo, como secretarias. Então a gente pode ter vários Entity Managers de forma independente, emitindo as identidades dos seus próprios dispositivos. E aí a gente tem o IoT Catálogo, que é um componente que ele vai fazer um mapeamento relacional entre o identificador da identidade do dispositivo, o recurso e as capacidades que aquele dispositivo de internet das coisas está autorizado a publicar no Intercity. Então, cada Entity Manager consegue registrar as permissões dos recursos, quer dizer, dos dispositivos de IoT, que ele gerencia a identidade, né? Então, de forma independente também, cada Entity Manager registra as permissões dos seus próprios dispositivos, e aí, ao final, a gente tem o Security Source Adapter, que vai receber o dado do dispositivo, mas antes ele vai exigir uma autenticação. Então, a nossa autenticação aqui ela é feita baseada em requisições, em tokens JWT. Então, o dispositivo de internet das coisas que quer se autenticar para enviar dados ao Intercity, ele tem que ter a capacidade de realizar requisições HTTP e de assinar, assinar digitalmente dados, né? Então, ele tem que produzir uma assinatura digital, provando que ele de fato é o detentor daquela identidade que ele está alegando ser. E aí o Security Source Adapter consulta a blockchain para resgatar a chave pública daquela identidade que ele está dizendo ser o possuidor, e aí ele usa a assinatura digital para realmente conferir se o dispositivo é realmente quem ele diz ser. Se o dispositivo for um dispositivo autenticado, né, se esse processo de autenticação der certo, o Security Source Adapter consulta o IoT Catálogo para saber quais são os recursos e as capacidades que aquele dispositivo está autorizado a publicar dados, e aí todas essas informações desse controle de escrita de dados são codificados no token, e o token é devolvido para o dispositivo, e a partir daí o dispositivo pode simplesmente inserir os dados na plataforma. O Security Source Adapter, caso o recurso já apresente um token válido, ele já está autenticado, e aí o Security Source Adapter só verifica se a operação que ele está fazendo, que o dispositivo está tentando fazer, é compatível com as autorizações que o dispositivo tem. E aí, se for, o dado é inserido, senão ele recebe a mensagem de não autorizado. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente tem implementado hoje. Então, a gente tem esse nosso sistema de gerenciamento de identidades baseado em blockchain, que ele serve ali para a gente estar utilizando no ambiente da cidade inteligente para emitir identidades dos mais variados atores que possam existir aí, considerando aquele modelo, né, de entidade administrativa e demais entidades. Então, a gente está provendo essa infraestrutura que pode ser utilizada, e aí hoje a gente está... e aí a gente aplicou isso ao Intercity, né, mostrou que isso pode ser utilizado aqui no Intercity para resolver um problema aqui no Intercity. Então, agora um dispositivo não pode mais se passar por outro, realmente o dispositivo só consegue inserir dados naquele recurso que ele tem autorização e está autenticado para fazer isso, né? E aí, como perspectivas futuras, a gente está pensando ainda em como evoluir esse trabalho. E aí, o primeiro ponto aqui seria o suporte para a identidade de cidadãos, utilizando modelos de identidades autossoberanas. Então, no nosso modelo, a gente não incluiu o cidadão, até porque isso traz uma série de outras preocupações, como, por exemplo, privacidade. Então, as nossas identidades, elas são controladas pela entidade administrativa. Se a gente for falar do cidadão, a gente tem que ter um modelo de identidade mais centrado no usuário, né, no cidadão, dê mais poder para ele. Por isso a gente pretende utilizar esse modelo de identidades autosssoberanas, que é um modelo mais centrado no usuário, né, onde o usuário tem o controle da sua identidade. Então, o primeiro ponto seria dar esse suporte para a identidade de cidadãos, onde cada cidadão da cidade teria uma identidade controlada por ele,
E aí a gente usaria também as credenciais verificáveis que o professor falou, né? Então a gente teria os órgãos do governo emitindo credenciais para os cidadãos, mas a identidade seria algo de controle dele, né? Então seria um recurso a mais que a gente estaria oferecendo para o cidadão, onde ele pode se autenticar com os demais serviços da cidade que utilizem a mesma rede blockchain, ou até se autenticar diretamente com outro cidadão, se ele quiser fazer qualquer outro tipo de operação. A gente vai dar pretende dar essa nova funcionalidade, né? Entregar isso para o cidadão, um benefício para ele. E a gente também está pretendendo controlar o controle de acesso aos dados na plataforma Intercity. Então, se a gente voltar aqui no diagrama, a gente protegeu a inserção de dados na plataforma, mas o consumo de dados aqui continua igual, né? Então, a plataforma Intercity ela trabalha com dados abertos. Então, todo dado que foi inserido na plataforma, qualquer pessoa pode consumir. Mas isso pode não ser a melhor opção para todos os casos, né? Então, pode ser que um órgão lá da administração da cidade ele queira ter dados abertos, mas ele também queira ter dados que não sejam abertos, que seja para consumo interno ali, ou que lide com dados sensíveis. Então, a gente pretende estar protegendo também o consumo de dados na plataforma por parte de aplicações. E aí isso também utilizaria o conceito da identidade dos usuários, né, dos cidadãos. Então, a gente pretende trazer também o conceito de uma aplicação. Então, a gente poderia definir que uma aplicação ela é um conjunto de usuários, ou seja, vários usuários fazem parte de uma determinada aplicação e essa aplicação ela pode receber dados de determinados recursos da cidade. E aí, se a gente armazenar isso, por exemplo, no IoT Catálogo, a gente poderia controlar o acesso aos dados, né? Então, determinado usuário, se ele quiser acessar os dados de determinada aplicação, ele tem que provar que ele realmente faz parte daquela aplicação. E aí a ideia seria adicionar, né, esse recurso a dados privados na plataforma e preservando também a forma como ela já se comporta, que seria com dados públicos, né? Então existiriam dados que podem ser marcados como dados públicos, que podem ser acessados por qualquer um, e teriam também dados privados que seriam acessados via a autenticação prévia, né? Autenticação e controle de acesso, talvez similar como a gente faz aqui com os dispositivos, né? Utilizando tokens, mas sempre o processo de autenticação sempre acontecendo lá, consultando identidades na blockchain. Então, basicamente, esse é o trabalho, né, que a gente está desenvolvendo, e a gente ainda está vendo como que a gente vai implementar isso de fato, né, essas perspectivas futuras. Mas, basicamente, essa era a apresentação. Obrigado aí pela oportunidade. Se tiverem algumas perguntas ou sugestões, a gente fica aberto. Muito obrigado, André, pela apresentação, bem interessante. Pessoal, algum questionamento, alguma contribuição? Algum ponto? Davi, só Opa, uma curiosidade, assim, não é uma dúvida, né? Na verdade, que é perguntar para o André qual foi a principal dificuldade que ele teve no contexto do desenvolvimento do projeto. Acho que a principal dificuldade foi aprender a utilizar a plataforma Hyperledger. Assim, ela é um pouco difícil assim de utilizar, né? Eu tentei seguir os guias que eles ensinam como fazer o deploy do Hyperledger já no ambiente de produção, mas acabou sendo bem difícil. Mas ele tem versões lá da rede de teste que roda bem simples, mas acaba sendo um pouco difícil rodar o Hyperledger e também debugar os contratos inteligentes. É muito difícil debugar os contratos inteligentes. Eles tinham uma ferramenta lá de debug que você não precisava instalar o contrato inteligente na blockchain para de fato testar ele, né? Só que não funcionava na época que eu testava, não funcionava direito. Então era bem difícil mesmo eu alterar o contrato inteligente para debugar, né? Era bem difícil. Essas foram as maiores dificuldades que eu encontrei. Obrigado, André. Davi, tá por aí?
Opa. Desculpa, pessoal, tem um probleminha aqui no... Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, tá Certo, tudo acabei ok? tendo uma falha aqui